Nós queremos saudar aos amados irmãos e irmãs com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para você também que está no YouTube, que de certo ouvirá essa mensagem nos próximos dias, que Deus possa abençoá-los muito ricamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Emanuel, carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Leamos a palavra. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repito, o último. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou te chamar por um breve momento para estar orando ao Senhor, né? E nós expressamos o mesmo sentimento dos amados, dizendo: Pai eterno, Deus maravilhoso, somos gratos pela oportunidade de lermos a Tua palavra abençoada. Que nós possamos mais uma vez, Senhor, sermos dignos de ouvi-la, de praticá-la e, enfim, a cada dia valorizá-la, porque ela é o que nós temos de melhor, nosso maior tesouro. Que ela seja abundante em nossas vidas. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Sê conosco. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados, o título da mensagem, Ágata, é perseverança. Perseverança. E nós queremos dizer para os amados irmãos e amadas irmãs que são centenas de mensagens publicadas ali no YouTube, em que certamente, em algum momento da sua vida, você pode acessá-la e ali Deus falar ao seu coração, a seu problema, a sua dúvida. Então, não desperdice essa oportunidade. Essa igreja, meus amados irmãos, ela inicia com seu primeiro culto no dia 24 de agosto de já longínquo 2017, aonde houve uma propositura de rompimento com aquilo que até então nós havíamos alcançado. E essa igreja, ela surge como um movimento, como a vontade do Espírito Santo, para que a palavra de Deus tivesse livre curso, sem invenção humana. Então ela deveria ser ensinada, explicada e aplicada. Então, a palavra de Deus, ela precisaria e precisa ser objeto de prática, e não algo teórico. E desde então,
Nós queremos dizer para os amados irmãos, numa introdução da mensagem, de que nós iniciamos fazendo cultos aos domingos e às quintas-feiras, até que no ano passado nós passamos a fazer tão somente o culto aos domingos e a escola bíblica dominical pela manhã às 10 horas, de 10 até 10h40. Pois bem, desde então, muitas pessoas vieram e partiram. Muitas vieram e ficaram. Em 2018, chega a irmã Dolores, irmão Renato, Vitória, e uma palavra que ecoou até o dia de hoje, quando a irmã Dolores disse assim: eu vim e vou ficar com vocês. Ela não olhou a dificuldade, ela não olhou as lutas, porque às vezes é difícil. Desde então, ela está conosco e se faz presente aqui nesta noite. Verdade? E interessante que Deus usa as pessoas da forma que Ele quer, porque ela nunca deixou de trazer alguém. E esse alguém nunca deixou de ouvir a palavra. Nos lembramos que muitos ficaram para trás. Eles ouviram a palavra, mas a circunstância da vida, elas não continuaram. Outras pararam, voltaram, pararam, voltaram. Mas é assim a vida. Mas a palavra de Deus, ela nos traz nessa noite uma mensagem de perseverança. Porque Paulo, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim: olha, eu não alcancei ainda. E olha que também não sou perfeito. Nós, como ele, um dia ouvimos de que nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós um dia ouvimos que os prazeres da carne nos enviava diretamente para a morte. Nós estávamos ausentes, inimigos de Deus, mas que Ele sempre nos esperou. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você que está aí no YouTube. E Paulo, ele vai escrever, dizendo: olha, eu não alcancei ainda. Porque o que nós estamos buscando alcançar? A plenitude de servos de um Deus vivo, em que todos os nossos atos e ações venham agradar a Deus. E só há o agrado de Deus quando nossos atos estão adequados à palavra de Deus e não à nossa vontade. Então, viver o Evangelho, desculpe aqui, ora pelo pastor Carlos, porque eu não fui enviado para deixar a palavra dura para ninguém, mas dizer a verdade, simplesmente a verdade. E a verdade é transmitir aos amados irmãos e irmãs de que há um perigo que ronda todos os dias, que nós não sabemos quando será o nosso final aqui neste mundo. Mas esse final, há um perigo real. Porque se eu deixar para consertar a minha vida, depois que eu passar desta, conforme diz o outro aí, para uma melhor,
você não vai ter certeza se é para um melhor. A vida eterna, ela é real, meus amados. Eu queria ter o poder e não tenho, mas tenho a possibilidade de dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, de que você pode crer na vida eterna, porque você não é esse corpo que você está vendo aí. Você realmente é o Espírito de Deus, porque você foi criado e criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus é Espírito. Então, para você ser semelhante a Deus, então você é Espírito. Então, nada pode extinguir você. A sua realidade é Espírito. Agora, onde você quer colocar esse Espírito no dia em que ele sair desse corpo corruptível, mortal, e que a cada dia ele vai se corrompendo, porque a velhice vai alcançando, as enfermidades vão chegando, até que um dia ele não aguenta e sucumbe. E como a alma, sua alma, ela não tem nenhum, a minha também, não tem nenhum compromisso com esse corpo, mas tem compromisso com Deus vivo, ele irá se encontrar com Deus. E para onde vai esse corpo? Ele vai para a terra, vai virar pó. Mas a essência, que é o Espírito, esse será para sempre. E Paulo, ele vai dizer isso, olha, eu ainda não alcancei. Por quê? Porque eu ainda não sou perfeito. Eu ainda não estou preparado para esse encontro com o meu Criador. E ele diz assim, mas eu prossigo. Eu sei que as lutas têm vindo, os senões, as minhas dúvidas. Por vezes a carne, ela tenta me superar. Mas ele diz assim, eu prossigo. Mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também preso por Jesus. Qual é a prisão que está em você, em Jesus? Essa prisão se chama libertação. Jesus, ele te libertou. Por quê? Porque você conheceu a verdade. Você conheceu a vida. E você conheceu o caminho para voltar para a casa do Pai. Qual é o caminho que você quer? É necessário que você se derrame aos pés do seu Criador. O Senhor Jesus fala de um homem, é uma parábola, mas que contém uma verdade dentro dela, dizendo que um dia o homem chegou numa festa, as núpcias, o casamento de um filho do rei. E ele chegou e entrou ali. E de repente chegou o mestre, o dono da festa, olhou para ele e disse assim, como você entrou aqui? Você está sem as vestes para as bodas. E aquele homem tremeu, nada falou. Por quê? As vestes falam de salvação. Por que ele nada falou? Porque ele não tinha palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Apocalipse 19:13, que diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Essa veste aí é a veste de Jesus, o Rei, aquele que venceu todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O chefe diz assim,
sai. Ele foi expulso. E ali houve dor, trevas e ranger de dentes. Para todo sempre. Olha que coisa maravilhosa. Pois bem, meus amados, nós estamos hoje completando o culto de número 455. Aleluia, glória a Deus. Cada oração foi ministrada aqui pela pastora Maria, às vezes faltando ar, não respirando direito. Mas nunca faltou o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. 455 cultos em que nós apresentamos os nossos louvores. Nunca o Espírito Santo esteve fora dos louvores. Coral de anjos nos ajudaram. Tivemos momentos da igreja superlotada, principalmente nas festas, né, irmã Dolores? Principalmente nas festas. No dia de não festa, são esses valentes que estão aqui, ó. São vocês aí, ó. Porque vocês entenderam qual é a verdadeira festa. A verdadeira festa é estar com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse assim, quanto a mim, meus irmãos, eu ainda não alcancei. Eu não alcancei. Tá? Mas uma coisa eu faço. É que eu esqueço do meu passado. Eu quero esquecer das coisas ruins que eu fiz. Mas eu quero olhar para frente. Porque para frente eu sei que o Espírito Santo fala todos os dias comigo. Aleluia. Glória a Deus. E meus amados, eles assim, as coisas vão ficando para trás, porque eu estou caminhando a cada dia com um Deus maravilhoso, porque Ele me ama. Você pode ter certeza que alguém ali fora está falando mal de você, alguém olhou na sua roupa, alguém olhou no seu rosto, alguém olhou na sua condição, e começou exatamente te julgar, nem sem te conhecer. Você já viu como é que é? A pessoa passa assim, ó. Aí a outra diz assim, não gosto daquela pessoa. Metida, nojenta. Nunca falou com ela. Mas é o poder julgador. Mas Cristo está dizendo para você, você é meu, você é minha. Ninguém põe a mão. O Espírito Santo te selou. Você pertence a Ele. Você não pertence a pastor nenhum. Você pertence a Jesus. Ah, mas eu ainda não me consertei completamente. Que importa? Não é o pastor que vai te julgar. Ele foi chamado para isso. É o Espírito Santo que tem que falar no seu coração. É Ele que toca na sua mente. É Ele que faz você avançar. É Ele que faz você prosseguir. E é dessa forma. E às vezes você se sente tão pequeno. Mas Deus deu o seu filho para morrer em seu lugar, para conquistar para você uma vida maravilhosa. Hoje, quando levantei, me liguei à televisão, estava ali um grande coral, e nesse coral, alguém diz assim, eu estou treinando para o coral que vai durar por toda a eternidade, que é glorificar ao meu Deus. E naquela hora eu sucumbi. Que alegria! Eu quero dizer que eu, você, cada um que me ouve, está sendo preparado para um dia estar no grande coral, louvando e glorificando o nosso Deus, ao lado dos anjos. Aleluia! Glória a Deus! Então, esquece o que ficou para trás. Porque se ficou para trás é porque não te pertencia. Ficou para trás porque não valia nada para você. O que ficou para trás é aquilo que não prestava mais, virou lixo, só virou história. O que importa é que agora você está na presença do Espírito Santo de Deus.
Ah, Deus, aleluia. Eu quero avançar. E Paulo diz assim, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Fala de uma conquista. E essa conquista é maravilhosa. Porque um dia, Renato, estou falando de novo, um dia Renato e Dolores se apresentam diante do Senhor. Quando se apresentar diante do Senhor, o Senhor vai dizer assim, olha o prêmio de vocês. Quantas Fátimas? Quantas Flávias? Esse dia eu encontrei com a Flávia. Quanta Flávia vocês trouxeram no culto? Se não ficou, não tem problema. O que importa é que você recebeu o galardão da vitória. Quantas Maiaras você trouxe? É assim mesmo. Cada vez que vocês colocam uma pessoa dentro do carro de vocês, para trazer para a presença do Senhor, o céu se abre e anjos do Senhor entoam louvores, mostrando que o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. E Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo. Foco. Nós temos um foco. Nós queremos esse encontro. E esse encontro é com aquele que ama a nossa alma. Esse encontro é com Jesus. E eu digo para vocês, ao encerrar, porque nós vamos estar sentando à mesa com o Senhor, porque todo primeiro domingo nós sentamos à mesa. A pastora Maria explicou hoje por que o primeiro domingo. Porque nós precisamos vencer o mês inteiro de luta, de dificuldade, de tristeza, e nós precisamos estarmos fortalecidos no Senhor. E nós sentamos à mesa buscando esse fortalecimento. O espírito fortalecido, a carne resiste. Se você deixar o seu espírito enfraquecer, a carne tomba, porque ela para nada aproveita. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a explicação da pastora Maria. Ela explicou para mim. Eu perguntei por que todo domingo. Ela explicou para mim que era para fortalecer. Eu tenho certeza que amanhã eu estarei fortalecido. Depois da manhã, a mesma coisa. Venha 30 de novembro e eu levantarei as minhas mãos para os céus e direi, louvado, glorificado é o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. A paz gloriosa do Senhor Jesus.